Pai seja convosco. O penúltimo dia, né? Amanhã já estaremos nas igrejas, nas congregações, para estudarmos essa escola bíblica sabatina. E a lição bíblica é: sou responsável pelas minhas escolhas. A data do estudo, 13 de junho de 2026, calendário judaico, 28 de Sivan, de 5.786. Esse tema, sou responsável pelas minhas escolhas, nos traz aí um tema específico, um tema que fala muito de uma doutrina arminiana, nem que seja, não que a Igreja Universal Assembleia dos Santos seja arminiana, mas a doutrina que mostra a escolha é a doutrina arminiana. Não só a doutrina arminiana, mas tem outras doutrinas também que mostram que o homem tem a possibilidade, a capacidade de escolher. Não que o homem dá a ele mesmo a salvação. Ele tem ali uma capacidade de interagir com essa graça e a partir desta decisão, dessa capacidade, aí Deus o salva, vendo a sua escolha. Mas tudo vem de Deus, porque Deus quem deu essa capacidade. A gente tem um exemplo lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou lá a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Você ficaria ciente do que é o bem e do que é o mal, do que seria esse mal, e essa capacidade de tomar decisões. Mas a salvação única e exclusiva do soberano nosso Deus. Embora há algumas divergências entre essas doutrinas, mas eu também não me declaro arminiano, nem calvinista, e nem outro tipo de religião. Eu prefiro ficar com a doutrina bíblica que diz que temos a escolha. E Deus sempre coloca uma escolha na nossa frente. Eis aí a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Deus fala e Deus não mente. Se nós temos essa possibilidade, é porque temos essa capacidade de escolher. Mas quando escolhemos, é algo que Deus já determinou lá no começo. Não, quando o homem usar essa capacidade para vir até mim, eu completo o resto. E daí veio o sacrifício de Cristo. Realmente, Cristo salva pelo seu sacrifício. Então, cada ato que tomamos tem uma consequência. Cada atitude que tomamos, para onde vamos, temos uma consequência. Então, aí a gente vai entrar na primeira pergunta. Qual foi a primeira grande escolha da humanidade? Gênesis 3, 1 a 17, Deuteronômio 30, 19. Antes de a gente começar a comentar sobre essa lição bíblica, vamos compartilhar a tela aqui no site do canal Arte de Pregar, Arte de Pregar Palavra, tudo junto em letra minúscula, .blogspot.com. Você tem acesso também a essa lição bíblica sabatina, né, que vai falar sobre responsabilidade. Temos responsabilidade sobre nossas escolhas. Só você procura no site que vai estar lá essa lição bíblica escrita, e também vai ter o vídeo explicativo para vocês, depois que esse for postado, né, claro. Temos lá a introdução aqui, ó. Vivemos uma geração que valoriza a liberdade acima de quase tudo. Muitos querem ter a liberdade para escolher, mas poucos querem assumir as consequências das suas próprias escolhas. A Bíblia ensina que Deus criou o ser humano com livre-arbítrio. Isso significa que não somos robôs programados para obedecer. Deus nos deu capacidade de decidir entre obedecer ou desobedecer, amar ou rejeitar. É servir a Deus ou seguir nossos próprios desejos. Adorar a Deus não é apenas cantar, levantar as mãos ou sentir emoções durante o culto. A verdadeira adoração é demonstrada pelas decisões que tomamos quando ninguém está olhando. Cada vez, essa escolha revela que realmente é o que governa o nosso coração. Jesus declarou: se me amais, guardai os meus mandamentos. Está lá escrito em João capítulo 14, verso 15. A gente vai adentrar na primeira questão, Gênesis 3, 1 a 6. Ora, a serpente era mais astuta de que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele disse à mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Deu Deuteronômio capítulo 30, 19. Os céus e a terra são testemunhas de Deus, olha,
contra vós, do que tenho proposto a vida e a morte e a bênção e a maldição. Escolha a vida, para que vivas tu e tua semente. Aí tem o texto de Josué, capítulo 24, verso 15. Escolherei hoje e servais, quem servais, a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, uma possibilidade de escolha. João 8, 31, 32. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aí, a nossa introdução na primeira questão. E repare que sempre tem a escolha. Um pequeno ponto interessante de Eva é que ela disse: nem sequer tocareis. Mas na verdade Deus disse: desta árvore não comereis. E Deus terminou ali. E ela quis acrescentar na fé dela o que na verdade ela não tinha. A serpente, sendo muito astuta, ela viu: olha, Deus na verdade não disse isso. Certamente não morrereis. Sério? E ela acrescentou, porque Deus não disse nem sequer tocareis. Deus terminou a sua ordem simplesmente com o fato de não toque, não coma dessa árvore, e não toque foi acrescentado por Eva. Então isso ajudou a serpente a enganar Eva, porque quando ela tocou, porque quando você vai pegar o fruto, você vai tocar, e provavelmente ela viu que não aconteceu nada. E como ela acrescentou isso e tomou aquilo como verdade, ela viu que não tinha acontecido nada. Eu toquei nessa árvore, toquei nesse fruto e não aconteceu nada. Por isso que ela foi enganada, porque ela acrescentou na palavra do Senhor algo que não tinha. E como ela acrescentou algo que não tinha, certamente não aconteceu nada quando ela tocou. Porque a ordem era para não comer, não para não tocar. E daí esse é o problema de muitos hoje, acrescentar na palavra de Deus coisas que não estão escritas. Porque daí tomamos como verdade, principalmente quando já escutamos de outra pessoa dizendo, como se fosse uma espécie de telefone sem fio, uma informação mal passada que foi indo adiante, ninguém cortou as asas, essa mentira foi indo adiante, e hoje muitas pessoas têm como verdade algo que foi acrescentado na palavra de Deus. Tem como verdade quando vê que aquilo de fato não aconteceu, como houve com Eva, eu toquei e não aconteceu nada. E aí comeu o que de fato era pecado. Ou seja, uma mentira pode levá-lo à iniquidade. Porque não era mentira, então quer dizer que tudo era verdade, então quer dizer que tudo que Deus falou era mentira. Ou seja, se eu toquei e não aconteceu nada, então Deus mentiu. Mas na verdade, Deus não falou para não tocar, Deus falou para não comer. E esse foi o problema de Eva. Ela acrescentou palavras na ordem de Deus, na palavra de Deus, e isso fez com que ela caísse nesse engano. E Deus não disse para não tocar. Deus disse para não colocar na boca. E isso fez com que que ela tomasse a sua decisão. Não, eu vou comer então. E fez com que Adão, que estava do lado, também com a sua capacidade de escolha, porque Deus fez um homem não como um robô programado, ele tinha capacidade de escolha, o homem tinha capacidade de mudar, ou seja, o homem não era imutável, o homem era mutável, o homem tinha essa capacidade de mudar. Por isso que eu uso aquela analogia, a seguinte analogia que Deus criou tudo perfeito, mas ficou um buraco na cerca. E o buraco na cerca não é que Deus fez algo com defeito, mas é essa capacidade. Ou seja, é como se fosse um dono de uma fazenda, a qual ele não colocasse cadeado no portão e desse essa possibilidade de saída ao homem. E o homem escolheu sair. Essa saída foi a desobediência. O homem podia escolher obedecer ou desobedecer. Porque se ele não pudesse desobedecer, se ele não pudesse ter essa escolha, então logo o livre-arbítrio seria enganoso, logo o livre-arbítrio seria mentiroso. Se toda vez que nós formos tomar uma atitude e Deus intervisse, então nós seríamos controlados. Nós não ia chegar um momento que a gente nem ia tentar mais, porque a gente ia conhecer o poder de Deus tão grande que toda vez que a gente ia tomar uma atitude absurda e aquilo fosse dar errado, e a gente sabe que é errado, chegar um ponto que a gente nem ia tentar mais, porque a gente sabe que Deus ia conseguir impedir. Mas Deus deu essa capacidade ao homem para que de fato fosse conhecido, concebido por nós o que é de fato ser verdadeiro. Quando eu tenho a escolha de não ser, quando eu escolho, tem essa possibilidade de ir para longe, mas escolho ficar perto. Quando eu escolho essa possibilidade de não amar, mas mesmo assim escolho amar,
então sei o que é o amor verdadeiro. Porque se não existisse o ódio, se não existisse a possibilidade de não amar, como eu saberia que eu estava amando algo? Como é que eu vou ter, por exemplo, eu preciso de uma referência. Como é que eu vou saber que alguma coisa, alguma linha está torta, se não tem o que é reto, se não tem essa referência? Nós precisamos de uma referência do sentido horário. Para eu saber o que é o sentido horário, eu tenho que saber da existência, tem que existir o anti-horário, porque senão eu nunca vou saber. Eu simplesmente vou ser ali mascarado com uma simples escolha, como algo programado, como um robô. E Deus não quis criar criaturas como um robô, como algo programado. E tudo leva ao ponto central da questão. É porque que Deus quis fazer assim. Deus podia ter feito robôs? Podia, porque o poder de Deus é muito grande. Ele podia ter feito robôs programados para que adorassem a ele simplesmente porque ele quer, por sua força, porque ele está lá controlando, mas ele decidiu dar essa capacidade de decisão. Então não somos marionetes. Olhando para dentro de nós, sabemos que podemos fazer bem e sabemos que podemos fazer o mal. E Deus permite isso, para que a gente conheça qual é a consequência do fazer o bem e qual a consequência do fazer o mal. Porque se toda vez eu fosse controlado a fazer algo, não, você vai fazer só o bem, então não seria necessário esse conhecimento que estamos buscando hoje. Se Deus tivesse tudo programado para nós simplesmente o amarmos, então não seria necessário esta vida aqui. Estaríamos lá, vivendo lá, sendo controlados por ele, e não saberíamos o que é ter uma decisão contrária, porque Deus estaria manipulando tudo. Então Deus deu essa capacidade de escolha, porque não é que nem o ser humano, que cria robôs ali, que sejam obrigados a fazer a mão de obra. E esse robô não tem outra escolha. Ele foi programado para fazer uma função, ele vai fazer aquela função. Ele não reconhece outras escolhas, a não ser que ele seja programado para isso. Totalmente diferente. O homem é um ser que tem essa capacidade, e essa capacidade foi dada lá no Jardim do Éden, essa capacidade foi dada a Adão, a capacidade de escolha, e Adão escolheu desobedecer. Adão quis ser igual a Deus. O orgulho foi o pecado. Porque quando a serpente apresentou a proposta, olha, vocês serão igual a Deus, provavelmente Adão conhecia a grandeza e a glória e o poder de Deus e queria ser igual a ele. Adão provavelmente não sei quanto tempo viveu no Jardim do Éden. A Bíblia não relata um tempo a qual Adão viveu lá sem errar. A gente tem, às vezes, uma ideia errada que talvez Adão começou a viver lá e já pecou logo em sequência. Mas a Bíblia não fala um tempo exato que Adão ficou lá com Eva antes da queda, mas fala que, de fato, um dia chegou lá a proposta da serpente e Adão, por conhecer o que Deus fazia, o poder de Deus, quis ser que nem ele. O mesmo pecado que cometeu lá Satanás no céu, no paraíso, agora Adão também comete esse pecado de querer ser igual a Deus, de querer ser poderoso que nem Deus, querer ser semelhante a ele, parecido, igual a ele, ser igual a ele, talvez pegar a adoração também. Então, por isso que ele também comeu do fruto, porque a Bíblia fala em Timóteo que Adão não foi enganado. A Eva foi enganada, porque ela não sabia, de fato, a ordem explícita, direta de Deus. Mas Adão ali, ele sabia que era errado. E mesmo assim, escolheu pecar. Ele sabia que era errado. Não, Deus falou que não era para comer. Mas ele escolheu por livre e espontânea vontade. E Deus permitiu, porque senão, se ele intervisse naquele momento, então, livre-arbítrio seria uma coisa meramente uma falácia. Porque daí, toda vez que Adão ia ter sua própria escolha, então Deus interviria. Não deixaria de ser um fato controlado. É como você ter alguém sob ameaça na sua casa e você dizer que ela tem que ficar ali, que ela tem que te amar, porque no momento que ela sair, você vai tirar a vida dela. E você tem uma arma empunhada em mãos. Então, isso, de fato, não seria uma escolha. Basicamente, controle psicológico, emocional. Você falar, olha, você tem a escolha de sair, mas na hora que você sair, eu te mato. Então, esse é um controle psicológico. Deus quis dar a escolha para nós. Podemos levar uma vida inteira longe dele, mas no final a promessa da vida eterna é aqueles que escolhem estar com ele, mesmo tendo a possibilidade de não estar. Alguns textos correlatos que a gente já mostrou, que é Josué, né?
Josué capítulo 24, verso 15, escolhe hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué dando a possibilidade de escolher, né, porque tinha pessoas que queriam fazer cultos a outros deuses, então Josué falou, eu vou servir ao Senhor, mas hoje vocês escolhem a quem vocês querem servir. Então é sempre uma escolha, a Bíblia nos mostra uma escolha, e essa escolha nos mostra que existe um certo, entre aspas, livre-arbítrio, porque na verdade o árbitro verdadeiro das nossas vidas é Deus, mas existe uma escolha, nem que seja uma escolha mínima, uma reação mínima, a gente tem essa reação em prol da verdade. João 8, 31, 32. Se permanecemos na palavra de Deus, verdadeiramente sereis discípulos de Deus, discípulos de Jesus, se permanecemos na palavra dele. E ele é a verdade, ele sendo a verdade, conhecereis a verdade, conheceremos a Cristo, e ele nos libertará. Aí um escritor cristão, A.W. Tozer, o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. O que pensamos em Deus? Obediência. Eu acabei de pensar aqui, obediência, obedecer. O que vem primeiro à nossa mente é a coisa mais importante sobre nós, obediência. Tem que ser obediente. Não que eu seja de fato obediente, mas é uma regra, uma ordem que é difícil fugir dela. Temos que obedecer. Para estarmos em Deus, temos que procurar obedecer. Se não obedecemos, então como Deus estará em nós? Se somos mentirosos, como que Deus, que é a verdade, habitará em nós? E aí agora vamos entrar na pergunta número 2. Qual era a responsabilidade do ser humano no Éden? Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17 e Gênesis capítulo 1, 26 a 28. Compartilhando a tela aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Gênesis 2, 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ou seja, o homem tinha ali a responsabilidade de cuidar da terra e guardar a terra. Se guardar a terra, é porque, de certo modo, o inimigo já estava por ali. Por que ele ia guardar de algo que não existisse, que não tinha caído ainda? Então, provavelmente, quando o homem foi feito, ali o nosso inimigo já tinha caído, né? O opositor já tinha caído. Porque é para lavrar e guardar a terra. Pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Se era para guardar, porque alguma coisa podia estar à espreita. E ordenou o Senhor, Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Repare nessa ordem. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Ou seja, não tem nada de não toqueis. Então esse aqui foi um acréscimo de Eva. Naquela época não se chamava Eva, que Eva esse nome foi dado depois da queda, mas ela acrescentou na palavra de Deus, tomou aquilo como verdade. E aquilo deu força para a mentira, porque quando ela tocou e não aconteceu nada, fez com que ela criasse coragem para comer do fruto. Gênesis 1, 26 e 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. E Deus abençoou-lhes e disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Então ali, o homem foi colocado para dominar sobre toda a criação, para lavrar, guardar, para dominar sobre os peixes, sobre os gados. Então ele ia dominar tudo. Adão foi encarregado, inclusive, de dar nome aos animais, justamente por esta lógica: lavrar, guardar a terra, nomear os animais, cuidar da terra, para dominar sobre todos os animais. Então, por que Deus permitiu que Satanás, que é a antiga serpente, adentrasse a jardim do Éden? Por que ele permitiu que Satanás, que era um anjo caído, que já chegamos ao entendimento na lição que Satanás era um anjo caído, por que Deus permitiu que o anjo caído entrasse no jardim do Éden? Justamente porque deu
esse poder de escolha ao homem. Esse poder de escolha ao homem, que era a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. Mas existe um problema. Por que Deus não destruiu Satanás lá no Jardim do Éden? Lá no Jardim do Éden, ou antes da sua queda? Por que Deus permitiu que Satanás, no seu coração, crescesse ali o orgulho do querer ser igual a Deus e depois permitisse ele a enganar o homem? Porque, novamente, Deus deu liberdade de escolha aos anjos. Os anjos que estão no céu não são criaturas robóticas, são criaturas, todas elas, toda a criação de Deus tem escolha. Isso se reflete ao fato de que Satanás tem essa escolha. Porque ele era perfeito, foi criado um anjo perfeito, cheio de luz, para servir e adorar a Deus, mas ele quis ser que nem Deus, ele quis ser adorado. E por que Deus permitiu? Por que Deus não acabou com Satanás no momento em que cresceu iniquidade em seu coração? Porque se ele fizesse isso, não seria escolha. Se ele fizesse isso, mostraria aos outros anjos que eles não têm escolha. No dia que eles pecassem, eles seriam destruídos. Ou seja, os anjos que ficaram lá, com essa capacidade de escolha, quando Deus disse, olha, permito que Satanás faça isso, que depois a consequência dele vai ser eterna, mostra que os anjos têm uma escolha. Eles podem sair da presença ou podem ficar na presença. Então toda a criação tem uma possibilidade de escolha. A possibilidade de vida em si mesmo é só Deus quem tem. É só o Pai e o Filho quem tem. Então não é que Deus é carrasco, que Deus é vingador, porque Satanás vai ser destruído. A gente sabe. Todos que pecarem e se juntarem ao inimigo vão ser destruídos. Mas não é que Deus é um carrasco. É que a possibilidade de dar a vida e ter vida em si mesmo é só Deus que tem. E ele é justo. Ninguém dá recompensa a um mau filho. Ninguém dá uma nota alta para quem errou todas as questões. E a proposta é essa. Aquele que foi obediente, aquele que foi perseverante, até o final, receberá a coroa da vida eterna. É uma prova. Estamos nessa vida por uma prova. A responsabilidade que temos agora era para lavrar e guardar a terra, mas a responsabilidade agora mudou. Então, a responsabilidade que temos agora é de ser obediente, de ser perseverante, pessoas que guardam o mandamento, pessoas boas, que fazem, que são bons e são benignos, o querer e o efetuar. Então, essa é a prova que temos agora. Deus oferece a vida. E ele só dá a vida às pessoas que são capazes de fazer o bem, mesmo tendo a possibilidade de fazer o mal. Então, como eu disse, ninguém recebe uma recompensa por errar todas as questões de uma prova. E a vida eterna só tem aquele que obedece e é perseverante até o final. Aquele que é bom até o final. Então não tem como Deus dar a vida eterna para alguém que decidiu ser perverso. Porque senão, aí sim, ele vai permitir que a maldade exista no mundo. Então, não é que Deus é vingador, que Deus deu a escolha, mas agora ele vai jogar no inferno. Não. Porque se ele permite uma pessoa viver eternamente, sem ela ter uma punição, ou seja, nunca vai existir descanso no universo, porque o mal vai sempre existir. Vão estar sempre à espreita do mal. Tendo pessoas que não se contentam em ser felizes por elas mesmas e decidem fazer o mal. E há relatos que pessoas que têm tudo na vida, pessoas que são ricas, pessoas que têm que comer, pessoas que podem comprar o que quiser, mesmo assim decidem fazer o mal, mesmo assim decidem matar. Então não é uma questão de miséria e fome. Tem pessoas que têm tudo na vida e mesmo assim decidem tirar a vida de outras pessoas. Então nada se resolve com dinheiro, com alimento. É o caráter, é a moral que a pessoa tem, que está ligada à pessoa, o que ela escolhe como referência da sua própria vida. Então não é que Deus é um vingador, um carrasco que deu a escolha e agora vai destruir no inferno. É porque ninguém recebe uma nota alta por errar todas as questões da prova. E Deus quer que você escolha a bondade mesmo com a capacidade de fazer o que é errado. E só ele que tem a vida eterna para dar. O outro lado, o lado oposto, não tem a capacidade de dar a vida. Então essa é uma simples escolha que temos. Morte e vida.
Isso é a nossa questão número 2. Temos um texto correlato, Colossenses capítulo 3, 23. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como o Senhor, e não aos homens. Tudo que a gente for fazer, a gente deve fazer ao Senhor, como ao Senhor, e não aos homens. Trabalho, escola, qualquer coisa. Temos que fazer como se a gente estivesse fazendo para Deus. Porque se a gente agir nas pequenas, a gente aprendeu na lição passada, que nas pequenas atitudes, a gente pode adorar a Deus. Então, se a gente faz tudo de bom grado, a gente mostra um amor e a bondade em todos os atos. Isso faz com que a gente adore a Deus nas pequenas causas, nas pequenas coisas. Lucas 16, verso 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Se você passa dificuldades, se você passa necessidades, e mesmo assim é fiel naquilo, você também será fiel no muito. O Senhor prospera. Ou o Senhor faz que nem o profeta Agur. Não dê riqueza nem a pobreza, mas mantém do bocado acostumado. Mas isso aqui é uma questão comparativa. Se você é fiel no pouco, também é fiel no muito. C.S. Lewis. Deus nos criou livres, porque deseja filhos, não marionetes. É o que eu venho dizendo. Deus nos criou livres, porque quer filhos, não marionetes. Por acaso tem como eu ter uma filha, ou você tem um filho, e você obriga o teu filho, você ameaça o teu filho de alguma forma, você obriga o teu filho de alguma forma, você adestra o teu filho, e no dia que ele fazer o contrário, você espanca ele, você abala tanto o psicológico dele que ele é incapaz de desobedecê-lo. Isso não é um filho, é uma marionete que tem medo de você e não respeita. Deus criou livres, porque quer filhos e não robôs. Terceira pergunta. O que acontece quando tentamos transferir a culpa? Gênesis capítulo 3, verso 12 a 20, vai falar de Adão e Eva trocando e transferindo culpa, porque a Eva também fez isso. Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu a árvore e comi. Ele disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isto? Ele disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse: a serpente, por quanto fizeste isso, maldita serás. A mulher disse: multiplicarei grande a tua dor. E Adão disse: maldita é a terra por causa de ti, com dor, e conceberás, comerás dela todos os dias da tua vida. Então repara que foi uma transferência da culpa. O homem transfere para a mulher transfere para a serpente. É um transferindo para o outro a culpa. Ninguém admite: não, eu sou culpado. A Eva não falou bem assim: ah, não, fui culpada porque eu quis comer, porque eu fui burra, porque eu não prestei atenção no que o Senhor disse. Adão falou bem assim: ah, não, eu cresci o meu orgulho, eu quis que nem o seu Senhor. Eu não sei se Deus provavelmente ia ter consequência do mesmo jeito, mas talvez podia ser amenizar a situação ali, mas não, ninguém admitiu a culpa. Todo mundo foi transferindo para o outro. Talvez as coisas teriam sido melhores, porque quando Adão transferiu para a mulher, Deus dá a consequência, a punição também para a mulher. Deus fala: com a dor conceberás e darás luz ao filho. Olha só. Adão não assumiu a culpa. Não, eu sou culpado porque eu não tomei conta da criação, não ensinei direito para Eva, não tomei conta dela e acabei decidindo comer também. Não, um transferiu para o outro. E por causa disso, consequência para Adão, consequência para Eva e consequência para a serpente, consequência para a natureza. Porque é um transferindo a culpa para o outro. Entende? Quando a gente não assume a culpa, em qualquer lugar, no trabalho, na faculdade, a gente acaba afetando toda uma classe. Quando um coleguinha lá conversou e ninguém consegue admitir, o coleguinha não consegue admitir que foi ele que conversou, que foi ele que fez errado. Então, já que ninguém admitiu, a classe inteira paga pelo preço. E é isso que aconteceu. Como ninguém assumiu a culpa, como ninguém foi capaz de assumir a bronca, a natureza sofreu, a mulher sofreu, o homem sofreu. E a queda. Houve a queda. Quando tentamos transferir culpa, isso só gera mais culpados. Ou seja, se Adão assume a culpa, ele fala assim: eu sou culpado, eu errei, ele seria o único culpado. Mas ele transferiu culpa. Em vez de um, tem 3 culpados, 4 culpados. Porque
que até a natureza pagou o pato, os animais pagaram o pato de uma coisa que era para ser do homem, como cabeça. Talvez essa pergunta seria um teste para Adão. Você é o cabeça, assuma a culpa. Você não tomou conta, como eu disse, para você guardar. Era uma coisa para ele guardar, para não deixar a Eva ser enganada. Além de deixar ela ser enganada, ele ainda, sabendo que ela estava sendo enganada, ainda decide errar junto com ela. Então, quando transferimos a culpa, só traz mais culpado, só traz mais consequências. A consequência talvez teria sido menor, mas a consequência se tornou muito maior. Porque se Adão, uma questão, uma opinião minha, se Adão, ele assume a culpa, não fui eu não tomei conta, eu deixei Eva se enganada, eu acabei comendo também, caí em transgressão. Se Adão assume a culpa, talvez o trabalho não seria tão árduo, talvez a mulher não tivesse tanta dor para ter filho, talvez a natureza não fosse tão abalada. Mas como um foi transferindo a culpa para o outro, hoje a consequência é muito pior. Ou seja, quando a gente transfere a culpa, a consequência pelo erro é maior do que a que deveria ser. Ou seja, o exemplo do colega que está conversando, quando a professora saiu, a professora ia sair da sala, ela dá a ordem, olha, ninguém conversa, ninguém faz bagunça, mas o coleguinha lá decide que é hora de fazer bagunça. A professora volta e está uma zona, tá conversando. Aquele que começou ali a fazer a conversa não admite que foi ele que fez aquilo. Ninguém fala. Simplesmente um joga por outro a culpa, ninguém se decide. O que era para ser consequência para ficar sem recreio, agora é toda a sala que fica sem recreio. É toda a sala que paga o pato por causa do erro do coleguinha. E é isso que acontece quando a gente transfere a culpa. Ah, não foi eu, foi ele. Ah, não foi eu, foi ele. Todos sofrem uma punição, a qual um somente é que deveria sofrer essa punição. Aí, Provérbios, capítulo 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Talvez se Adão tivesse confessado a sua culpa, mas ele preferiu encobrir a sua transgressão e passar para Eva. Talvez se ele tivesse ali confessado, talvez alcançaria misericórdia. Porque a Bíblia fala que Deus é de misericórdia. Talvez ele tivesse alcançado misericórdia do Senhor, mas ele preferiu transferir a culpa. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É claro que os irmãos podem falar bem assim, mas esse texto é no Novo Testamento, esse texto é depois de que Jesus veio, esse texto é depois que Jesus foi crucificado. Mas eu acredito num Deus bondoso, um Deus que não muda. Desde o início, Deus é o mesmo, ele não muda. Deus nunca muda. Então, se Adão tivesse confessado o seu erro, se Adão tivesse confessado o teu pecado, ele teria alcançado misericórdia do Senhor. E Deus teria purificado de toda injustiça. Mas ele preferiu transferir a culpa. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Charles Spurgeon fala, a obediência é a prova do verdadeiro amor. Então, obedecer aquilo que aquele que ama está pedindo é a prova de um verdadeiro amor. Quarta pergunta. Como Deus nos adverte hoje? Gálatas, capítulo 6, verso 7 e Judas, capítulo 1, verso 5. Vamos estar olhando aqui na lição. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não erreis. Deus não deixa se escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6:8. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no espírito, o espírito se fará a vida eterna. Judas capítulo 1, verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, ainda que já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, havendo libertado um povo da terra, do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha só. Deus nos adverte para permanecermos na obediência. Tudo que plantamos, tudo que semeamos, colheremos. Então, se a gente semeia ódio, injustiça, mentira, então a gente vai
colher isso. Se a gente semeia a falsidade, a gente vai colher falsidade. Então vamos semear a bondade. Se a gente faz uma coisa boa, então uma pessoa vai ser capaz de retribuir, porque uma vez ela vai se lembrar daquilo. Se você faz coisas justas, vai colher coisas justas. Não tem como eu semear ódio, violência e colher amor. É impossível isso acontecer. Então tudo que a gente planta, tudo que a gente semeia, a gente colhe. A gente semeia na carne, a gente vai colher na carne. A gente semeia no Espírito, a gente vai colher a promessa do Espírito, que é a vida eterna. Então Deus nos adverte para permanecermos na verdade e na obediência. Porque se, exemplo, uma criação do filho, se a gente fala muitas coisas, mas não faz aquilo que fala, o filho é imitador. O filho é o espelho do pai. A filha é espelho do pai e da mãe. Muitas vezes não é pelo falar, mas pelas suas atitudes. É aquilo que ele está te vendo fazer, é que você vai colher. Então faça as coisas certas, que vai colher as coisas certas. Texto correlato, Oséias capítulo 8, verso 7. Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Se nós plantarmos ventos, vamos colher tempestades, tormentas. Então a gente não quer tempestade, não quer tormenta, não quer intriga, não quer briga, então a gente vai ser pacífico. Mateus capítulo 7, verso 16. Porque pelos frutos os conhecereis. Se uma pessoa só faz coisas ruins, os frutos delas não são bons. Então, pelos nossos frutos, pelo nosso testemunho, as pessoas nos conhecerão. Então, não adianta eu ser uma pessoa dentro da igreja e ser outra pessoa fora da igreja. Porque pelos frutos, as pessoas conhecerão de que fato, o que de fato somos de verdade. John Wesley. Dê-me 100 homens que temam somente o pecado e desejam somente a Deus e abalarei o mundo. Ou seja, se você achar 100 homens que temam somente o pecado e desejam somente a Deus, nós abalaremos o mundo. Seremos capazes de mudar o mundo. Então, o mundo precisa de pessoas que busquem a Deus. Nós precisamos buscar a Deus, e Deus nos adverte para buscar Ele, porque Ele é bondade, Ele é justiça, Ele é amor. Isso é a advertência para nós. Olha, busquem a verdade, conheçam a verdade, fuja do maligno. Né? Resista ao maligno, ele fugirá de vós, que nem diz a carta de Tiago. E aqui John Wesley diz, com 100 pessoas que busquem a Deus, com 100 pessoas que temam a Deus de verdade, de fato poderia se mudar o mundo, podia se abalar o mundo. Então, que de fato precisamos de mais, porque está faltando pessoas de verdade, faltando pessoas que se desapeguem da depressão, da ansiedade, e comecem de fato a fazer aquilo que Deus está pedindo para nós. Quinta pergunta. O que acontece com quem escolhe viver em desobediência? Romanos 6, 23, Romanos 9, 22 e Eclesiastes 8, verso 11. Vamos lá dar uma olhada na lição. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus não pode permitir que alguém viva no pecado e tenha vida eterna, porque senão ele permitiria que o mal continuasse a coexistir. E Deus prometeu acabar com a maldade e todos que se apegam a ela. Romanos 9, 22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. E os vasos da ira preparados para a perdição são... Não é que esses vasos têm rostos, que Deus já decretou o inferno. Na nossa mente, na mente cognitiva humana, esses vasos são vasos sem rostos. Por quê? Porque a pessoa que decide praticar a iniquidade, a maldade, ela vai se destacando, ela vai se formando, ela vai se classificando para ser esse vaso de ira, preparado para a perdição. O salário do pecado é a morte. Então, Deus ele suporta com muita paciência essas pessoas. Não porque ele gosta daquelas atitudes que essa pessoa está fazendo, mas porque ele é longânimo. Ou seja, ele não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que todos se convertam e se chegue até a verdade. Pela escolha que ele deu, pela capacidade de escolha. E essa capacidade de escolha ele deu a todo homem. Não existe um homem que é incapaz de escolher. Todo homem é capaz de escolher se ele faz o bem e o mal. Então ele suporta com muita paciência
até um tempo limite, até o final, até o ápice, o auge, a qual ele vai ter que intervir para ver se essa pessoa escolhe. E essa capacidade de escolha, Deus deu, porque ele é soberano. Na sua soberania, ele escolheu dar essa capacidade de escolher ao homem. Eclesiastes 8:11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Então o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Mas um dia chegar necessário de executar o juízo, né? Porque senão, que nem o livro de Eclesiastes dizendo, porque enquanto não se executa o juízo, os homens estão dispostos a praticar o mal. Então vai chegar uma hora que Deus vai ter que intervir. Por quê? Porque senão vai chegar naquela, que nem aconteceu no dilúvio. O meu espírito não brigue com o espírito do homem por tanto tempo. Seus dias serão 120 anos. Se Deus permite que o homem viva muito tempo, sempre, sem intervir, sem chegar ao juízo para ele, então sempre vai ter essa possibilidade de o homem se inclinar para o mal, porque a sua natureza é má. Apocalipse capítulo 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou seja, cada um é posto as suas obras diante dele, e é julgado segundo as suas obras, segundo as suas escolhas. Então, a chegada aqui, o juízo, Eclesiastes falando de um juízo, que é necessário chegar a um juízo, porque senão o homem vai sempre se inclinar para o mal. Então, aqui em Apocalipse chega o ápice, o auge, em que cada um será julgado, cada um segundo a sua obra, as suas escolhas, o que fez em vida. Billy Graham: as escolhas hoje moldam a eternidade de amanhã. As suas escolhas moldam hoje se você vai ser eterno ou se você vai ser apenas cinzas na eternidade. Tem uma frase que sempre é dita aqui no Recanto Feliz: de maneira ou de outra você vai ser eterno, ou como salvo, com um corpo glorificado, ou como cinzas para o pisar dos salvos do Senhor. Você quer ser cinzas ou quer ter um corpo ressurreto? Então, medite na palavra do Senhor. Procure obedecer às leis de Deus, sem tirar nem pôr. Conclusão. A narrativa do Éden revela uma das doutrinas centrais da Bíblia: a responsabilidade moral do ser humano diante de Deus. Ou seja, Deus não obriga ninguém a fazer o mal, Deus não obriga ninguém a fazer o bem. Porque senão o contexto de julgamento e juízo seria irrelevante. Como é que você vai julgar alguém que você obrigou a fazer o mal? Como é que você vai julgar justo alguém que foi obrigado a praticar a justiça? Então, existe termo, existe o meio termo, existe uma referência para que esse julgamento seja apto no dia do juízo final. Então, se atente, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Até a próxima. Comecei e termino em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.